A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. E hoje, neste vídeo, irmãos, vamos estar abordando um tema que o apóstolo Paulo ele colocou muito bem com algumas figuras dentro desse título aqui: Embaixadores de Cristo. Somos representantes do governo de Cristo na terra. E o texto em que o apóstolo Paulo ele se refere a nós dessa forma está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Neste slide aqui eu coloquei o texto como título O Ministério da Reconciliação. E diz assim o texto: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é o título desse slide, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui eu destaquei alguns textos importantes, e duas coisas que chamam muita atenção aqui é ser um embaixador de Cristo e o ministério da reconciliação. E esses textos em vermelhos aqui são os textos assim de maior destaque. Vamos ao próximo slide, vamos desenvolver um pouco mais isso após termos lido esse texto. Sendo um embaixador, o que quer dizer ser um embaixador? Eu fui procurar aqui, irmãos, e vou compartilhar com vocês a definição dessa palavra, pelo dicionário. É um substantivo masculino. Significa a categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um estado junto ao outro. Dentro do brasileirismo, na carreira diplomática, é o título de ministro de primeira classe. Também pode ser definido como qualquer indivíduo encarregado de uma missão, um emissário. Essa palavra ela tem por etimologia do francês ambassadeur, não sei direito como que fala em francês, irmãos, que significa um enviado em missão junto a um governo estrangeiro e portador de uma mensagem. Aqui já podemos ver que, resumindo isso tudo, um embaixador é aquele que representa um governo em um outro governo. E ele tem ali uma mensagem a que leva de um governo ao outro, E que mensagem é essa? Que missão? Aí vamos falar um pouco sobre o Ministério da Reconciliação. Nós recebemos pelo nosso Senhor uma missão. Essa é a missão, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão. Essa é a missão. Então nós somos um embaixador, as irmãs são embaixatrizes, somos embaixadores que representam um governo dentro de um outro governo. Então nós já estamos conseguindo ligar que nós somos representantes do governo de Cristo em um outro governo e temos uma missão. Vamos avançar aqui e o pensamento vai ficar bem mais claro e vamos entender bem o que o apóstolo Paulo quis dizer com essas colocações. Se nós temos o Ministério da Reconciliação, nós temos que reconciliar algo, E se nós representamos o governo de Cristo em um outro governo, qual é esse outro governo? Para entender isso, vamos voltar no início de tudo, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1,
versículo 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, que Deus criou todas as coisas e colocou o homem sobre o domínio de tudo que ele criou. Então, aí já temos um ambiente, né? Nós temos aí um reino, né? E temos aí Deus como criador de tudo isso, e ele deu ao homem, que é o auge da sua criação, ali para que o homem dominasse sobre tudo. Então o homem foi colocado como líder, né? Como regente daquele governo. Então aquele governo ali era o governo do homem, dado por Deus. Deus deu toda a terra e colocou o homem ali para governá-la, e criou a mulher para auxiliar o homem nessa missão. Deus criou o homem e deu a ele o domínio de todas as coisas, conforme eu já disse aqui. Deus criou a mulher para auxiliar, né, a ele nesse domínio. O homem e a mulher foram criados iguais, porém com papéis diferentes. O homem foi criado para que ele tenha o domínio, não um domínio de tirania, mas sim de cuidado, de zelo, de preservação. Ele tinha ali o papel de cuidar, de zelar, de preservar. E a mulher de auxiliar ele nesse papel. Sendo os dois iguais perante a Deus, mas com papéis diferentes. O homem tendo essa missão e a mulher uma outra. A mulher auxilia o homem na missão dele e, consequentemente, o homem tem que cuidar da terra, a qual a mulher também faz parte. Então, cuidar, zelar e preservar também pela mulher que faz parte daquele ambiente. E isso forma ali um ciclo perfeito de harmonia. E tudo ia bem nesse governo, tudo perfeito, né? Como falamos até aqui. Porém, Gênesis capítulo 3 é onde tudo começa a dar errado. E eu peguei um trecho aqui do versículo 4 ao 6, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isso é o fruto do conhecimento do bem e do mal, qual Deus tinha dito para não comer, mas a serpente estava vindo ali com engano, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente estava falando isso para a mulher. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vemos aqui que no governo do homem ali, tudo perfeito, dado por Deus, e Deus deu a lei, Deus deu ali instruções e orientações, porque acima do homem havia Deus, e sempre houve. Deus é o criador de todo o universo, e o homem, né, faz parte ali dessa criação, foi colocado sobre o domínio, sobre o domínio da terra, ele cuidando da terra. E a serpente veio ali bem astuta, né, enganou, procurou fraquezas, procurou ali através do sentimento e das emoções, e aí aconteceu algo nesse governo. Nesse momento a morte entrou na vida do homem. Eles passaram a conhecer todo o bem e todo o mal, e seduzidos pela serpente deixaram de ter a glória de Deus, perderam seus corpos glorificados, tendo corrompido seus corpos, e tornaram maldita também toda a terra, porque ali entrou a morte, entrou maldição, ali entrou o afastamento de Deus, a glória de Deus saiu do corpo deles, eles se sentiram nus por causa disso, e os seus corpos que eram glorificados deixaram de ter essa glorificação e passou a ser corrompido por todo esse mal que entrou ali. Então eles ficaram escravos do pecado. Com isso, Satanás, através do pecado, tomou o domínio da terra da mão do homem
e hoje é ele quem governa. A partir daquele momento ele passou a governar. Porque o homem tem o domínio sobre a terra. Mas se o homem é escravo do pecado, e Satanás, através do pecado, ele escraviza o homem e manipula, logo o domínio da terra passa para Satanás. E é impossível que o homem se salve disso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele disse assim, lá no capítulo 3 ainda, no versículo 15, algo muito importante. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, ele estava falando isso para a serpente, entre a tua descendência, e ele estava dizendo que a serpente daria descendência na terra, né? E o seu descendente, quer dizer que a serpente teria uma descendência e a mulher teria o descendente, um descendente. E este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa do Messias, o único que poderia salvar ali o que se havia perdido. Então houve uma separação ali. E esse governo que era do homem passou para Satanás. Então Deus ele prometeu o descendente que pisaria a cabeça da serpente, o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. O mundo passou então a ser um domínio de trevas, regido por Satanás. Aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9, lemos o texto que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, desde lá do Gênesis. Ele que induziu ao erro, não foi? E a serpente ali, ela foi usada por Satanás, que é o próprio diabo, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, que é o descendente, aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, para destruir as obras do diabo. E ele colocou em prática ali um plano de salvação. Esse plano está em curso, ainda estamos vivenciando esse plano. Em outros vídeos a gente explica mais detalhadamente sobre esse plano, a respeito das profecias, nas 7 festas, que é uma outra série também que estamos gravando. Há muita relação profética ali. Aqui vamos nos ater a essa parte de governo do que Paulo quis dizer ali. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, essa semente é o nosso Senhor Jesus, que foi plantado ali com a sua própria vida e gerou uma plantação. E nós somos parte dessa plantação. Nós somos nascidos de Deus. Quando somos batizados, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Também, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, dessa mesma forma, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Nós, quando aceitamos a Jesus, nos batizamos, nós morremos para o mundo, nascemos para Deus, ali no batismo, e o Espírito Santo de Deus passa a resplandecer em nós a luz de Deus. Então nós passamos a ser luz para o mundo, é o que esse texto está dizendo. Aí vamos fechar aqui a conclusão e falarmos um pouco do que vemos até aqui. Somos embaixadores e embaixatrizes de Cristo. Nós já vimos a definição de embaixadores e embaixatrizes, que é aquele que representa o seu governo dentro de outro governo. Então nós já entendemos até aqui que nós representamos o governo de Cristo dentro do governo de Satanás, que atualmente é ele que governa a terra. Mas está prometido desse império maligno vir a cair. Nosso Senhor vai voltar. E quando voltar, como lá em Daniel 2, aquela estátua que representa todo o império do anticristo, no final daquele sonho que Nabucodonosor teve, uma pedra arremessada nos pés da estátua, e tudo aquilo dali é derrubado de uma vez só. E tudo vira pó, volta ao pó. E nasce uma montanha, um grande monte, que representa o quê? O governo de Cristo,
o reino de Cristo que será estabelecido. Esse reino será um reino eterno, que não terá fim. Então nós somos embaixadores e embaixatrizes de Cristo e atuamos pelas leis, instruções e ordem do nosso Rei Jesus, representando o seu governo de luz no governo de trevas de Satanás. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo de 11 ao 13, diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de luz. E nós estamos fazendo isso, representando o reino de Cristo. Quando nós aceitamos a Ele, nós passamos a receber toda a instrução, passamos a aprender a lei, que é dito que Ele, em Jeremias 31, a partir do versículo 31, fará uma nova aliança. Essa nova aliança está em Cristo, e que aquilo que estava escrito em tábuas de pedra, Ele veio a escrever nas tábuas de carne do nosso coração. O apóstolo Paulo reforça isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, onde ele diz que nós somos a carta de Cristo, manifestas para o mundo e ministradas por nós mesmos, porque com a nossa vida, com o nosso testemunho, e não somos escritos com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo que habita em nós. E o mundo lê essa carta, irmãos. O que estava escrito em tábuas de pedra, ele veio escrever nos nossos corações. O apóstolo Paulo finaliza o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, dizendo a mesma coisa que Deus revelou a Jeremias. Naquelas palavras. A palavra de Deus, ela se confirma em tudo. Então, com isso, nós passamos a aprender do nosso Rei, passamos a aprender através dos apóstolos, de toda essa palavra. Pedimos sabedoria a Deus, Ele vai nos abrindo nossa mente, nosso entendimento. E aí nós vamos ao mundo cumprir essa missão, representando o governo da luz no governo de trevas, que é o governo de Cristo no governo de Satanás, pregando a mensagem e transportando a todos que estão perdidos nas trevas para a luz. Assim como nós fomos salvos, essa salvação está estendida a todos. E isso faz parte da restauração da Israel de Deus. Amém? Finalizamos então aqui, irmãos, esse vídeo. Eu agradeço a todos. Peço que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Se esse vídeo te edificou, compartilhe, curta, comente. Seu comentário é muito importante. Diga a sua opinião, o que achou, se tem algum acréscimo. Tudo o que você quiser dizer para a edificação é muito importante colocar nos comentários, e que esse vídeo também possa ser compartilhado, se edificou a sua vida, com outras pessoas, para que possa alcançar outros corações. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, irmãos. Amém? Fiquem com Deus e fiquem na paz.